Baiano estava com os olhos vendados e usava um capuz preto. Ao sair do carro, sentiu a pressão de uma arma apontada contra suas costelas. Ele estava completamente desnorteado, tonto e não tinha noção de onde estava. Só sabia que estava na companhia de um dos homens mais perigosos do Acre. Esse homem queria apenas uma coisa dele: saber qual era o paradeiro do assassino de seu irmão. Baiano teria cooperado sem problema algum, teria contado tudo, teria dado nome de rua, CEP e até as coordenadas de GPS, o que fosse. Porém, ele não sabia. E não saber custaria muito caro para Baiano. Cada não sei que ele dizia era acompanhado de uma prática diferente de tortura. Cada eu sou inocente que ele clamava era uma dor diferente em lugares inusitados de seu corpo. Até que o homem mais perigoso do Acre perdeu a paciência. Enquanto Baiano estava algemado, implorando por clemência, Hildebrando Pascoal ordenou que o homem fosse amarrado e deitado em uma superfície que lembrava uma bancada utilizada por marceneiros. Logo depois, Baiano escutou um barulho que parecia saído de um filme de terror. O barulho era insuportável. Baiano gritava que era inocente na esperança de que o escutassem, mas foi em vão. Um homem apareceu no seu campo de visão, segurando uma motosserra elétrica. A máquina não havia sido ligada apenas para assustar a vítima. Foi ligada para ser usada. Baiano foi esquartejado ainda vivo pela motosserra, na presença de Hildebrando e seus capangas. Limpando o sangue espirrado por todas as partes, Hildebrando tinha apenas um pensamento: ainda precisava encontrar o assassino de seu irmão. Esse é o caso dos crimes da motosserra do Acre. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar dos crimes da motosserra do Acre, que envolveram um esquadrão da morte encabeçado pelo deputado federal Hildebrando Pascoal. Esse caso foi uma sugestão dos crimezeiros @Felipe Aldizio, @Daniel Tosta 22, @Belomeu e Cecília Oliveira. Antes de começar, eu tenho um recadinho para vocês que apoiam ou querem começar a apoiar o podcast e ter acesso aos nossos episódios exclusivos. O podcast agora recebe apoios não só no Apoia-se, mas também pela Orelo, uma plataforma de áudio que incentiva bastante e remunera podcasts. Então agora você pode apoiar tanto pelo Apoia-se como pela Orelo e receber conteúdos exclusivos do podcast, como um episódio extra por mês em ambas as plataformas. Quem tá no Apoia-se, não tem problema nenhum, pode ficar. E quem é novo nos apoios, você tem a opção de escolher a plataforma que preferir. Eu vou deixar o link para você poder apoiar, tanto na Orelo como no Apoia-se, aqui na descrição desse episódio. Super obrigada a todos que apoiam. Saibam que vocês fazem esse podcast ser possível. E já que estamos falando de apoiar, se você quer dar um suporte para nós, mas não tá com grana sobrando no momento, saiba que ao seguir e ativar as notificações do Café com Crime aí na plataforma de áudio onde você está escutando, você está dando um apoio bem bacana para nós. Deixar a sua avaliação também ajuda muito a Dona Café aqui e a toda a equipe a continuar crescendo e trazendo cada vez mais histórias para vocês. Cada avaliação, cada curtida, compartilhamento faz sim a diferença. Ok, e último aviso para entrar na história, saiba que esse podcast possui sonorização e a melhor forma de ouvi-lo é com fones de ouvido. E com isso, bora começar do começo? Para poder falar sobre o que aconteceu com Baiano e sua família, primeiro é preciso entender quem era Hildebrando Pascoal e o Esquadrão da Morte que surgiu no Acre na década de 80 e 90.
Resolver conflitos na bala e eliminar todo e qualquer obstáculo sem um pingo de remorso são as bases que sustentam os Esquadrões da Morte, grupos clandestinos formados muitas vezes por agentes do Estado que atuam às margens da lei em um organizado esquema de lavagem de dinheiro, contrabando, tráfico de drogas e de influência. A maioria desses grupos surgiu ainda na época da ditadura militar e foi capaz de romper a barreira do tempo, fincando raízes em vários estados do Brasil e dando continuidade aos seus crimes com o apoio das forças de segurança. Um verdadeiro fenômeno da violência que explodiu nas décadas de 80 e 90 e que, acreditem ou não, conquistou muitos simpatizantes por disseminar o discurso do combate ao crime, do bandido bom é bandido morto e da justiça a qualquer preço. Naquela época, o estado do Acre, onde teve início a nossa história, vivia uma época difícil, com muitos conflitos agrários entre os fazendeiros e os seringueiros. Uma das vítimas dessa violência foi Chico Mendes, um seringueiro ativista cuja luta contra o regime de escravidão imposto aos seus pares e trabalhadores das fazendas ficou internacionalmente conhecida. E assim ele foi assassinado em 22 de dezembro de 1988, dentro de casa, na cidade de Chapuri, no Acre, por fazendeiros sedentos de ódio. Essa morte foi o estopim para o surgimento de 2 grupos de extermínio na região, provenientes da união entre os grandes fazendeiros e alguns membros das forças de segurança do estado. Um desses grupos era liderado por Enoque Pessoa de Araújo, um delegado da Polícia Civil que se encarregava de exterminar criminosos que eram soltos sem julgamento. E o outro grupo era liderado por Hildebrando Pascoal, um ex-ajudante de ordens de Adalberto Aragão, prefeito de Rio Branco, em 1985. Esses grupos ficaram conhecidos como Esquadrão da Morte e controlavam também o tráfico de drogas e o contrabando da cidade. Todos uns queridos, como você pode imaginar. Só que a rivalidade entre essas duas facções não durou muito tempo, porque em dezembro de 1992, o delegado Enoque foi assassinado com 4 tiros nas costas, e o seu grupo não resistiu à perda do líder, logo se desfez. Quem ganhou com essa morte foi o esquadrão de Hildebrando, que sem concorrência teve a liberdade que precisava para expandir e agir com violência sem ser incomodado pelas instituições públicas. As pessoas sabiam do esquadrão, sabiam o que eles faziam, mas as autoridades faziam vista grossa e a população não tinha muita escolha. O jeito era sobreviver àquela realidade, tomando todos os cuidados necessários para não desagradar os seus integrantes. Caso contrário, era caixão e vela preta, não tinha papo. Em 1994, Hildebrando Pascoal foi eleito deputado estadual com o apoio de Orleir Carmelli, que foi eleito governador do estado no mesmo período. Assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa do Acre certamente aumentou o seu poder, influência e facilitou a atuação de sua rede de maldades em diversas frentes. Foi nessa época que, fugindo da justiça do Piauí, José Hugo Alves Júnior, o Huguinho, entra para nossa história. E esse vai ser um personagem-chave. Huguinho chegou ao Acre com a esposa e 2 filhos, uma menina de 7 anos e um menino de 10. E olha só, o Huguinho estava fugindo, né, gente? Era um fugitivo e não era flor que se cheire. Em 1986, ele assassinou Giderônimo de Freitas Louzeiro a tiros lá na cidade de Curimatá, depois de roubar algumas coisas dele, como ovelhas, e assim ele precisou peregrinar pelo país em busca de um lugar seguro para sua família. Dizem as más línguas que essa fuga do Huguinho só foi possível porque ele tinha as costas quentes e era protegido por gente poderosa. Um deles era o capitão da Polícia Militar do Piauí, José Viriato Correa Lima. O pai de Huguinho, com quem ele dividia o mesmo nome, era conhecido por todos ali na cidade de Avelino Lopes, no Piauí, onde o Huguinho tinha nascido. O senhor Hugo era conhecido como Velho Hugo, e foi ele quem ajudou a financiar a fuga do filho pelo Brasil. Sozinho até dá para rodar o país pedindo carona, mas o Hugo tinha mulher e tinha 2 filhos pequenos, então ficava um pouco mais difícil de se arriscar dessa forma, e por isso receber a ajuda do seu pai foi tão importante para o sucesso da sua fuga.
Antes de chegar ao Acre, no início dos anos 90, Hugo passou por Pernambuco, Mato Grosso, Tocantins e São Paulo. No Acre, Huguinho ganhou a vida alugando o seu caminhão azul Mercedes-Benz para a construção de estradas no estado. E ele tinha como patrimônio outros 2 veículos também, um Gol Prata e um Santana. Quem não conhecia o rapaz intimamente acreditava que se tratava de um pequeno empresário, lutando ali para levar o pão de cada dia para a família. Mas a verdade é que ele continuava um canalha e passou a aplicar golpes para sobreviver. Em 1996, o Esquadrão da Morte de Hildebrando era tão forte que era capaz de influenciar em decisões de soltura ou transferência de presos da federação, sem que para isso houvesse a necessidade de uma ordem judicial ou qualquer formalidade legal. Olha o tamanho da bagunça, os caras podiam mover os presos da forma que eles quisessem. Ciente dessa brecha no sistema, digamos assim, a esposa de um preso chamado Gerson Turino, que estava detido na penitenciária Dr. Francisco de Oliveira Conde por tráfico de drogas, essa mulher se chamava Ana Cláudia Torino. Ela se interessou pelo, digamos assim, serviço do Esquadrão da Morte e ela retornou de São Paulo para o Acre, onde ela tinha nascido, para poder ver o marido em liberdade. Basicamente, ela estava cheia de esperança de que chegando lá em Rio Branco, ela ia encontrar as pessoas necessárias para poder tirar o marido dela da cadeia. Só que quando ela chegou em Rio Branco, ela percebeu que o buraco era mais embaixo. Ela não sabia quem deveria procurar e como se daria o acesso aos líderes do esquadrão para que o seu objetivo fosse alcançado. Mas ela foi cavando, perguntando aqui e ali como poderia agir. E a sua história chegou aos ouvidos do nosso golpista Huguinho. O Hugo procurou a Ana e se apresentou como empresário e amigo da família Pascoal. Ele garantiu para ela que ele era o cara que ia resolver aquele BO, ele era o salvador da pátria que ia botar o marido dela, o Gerson, em liberdade. O Huguinho deu todas as garantias possíveis para Ana Cláudia e enquanto a enrolava, ele pôde ver o brilho nos olhos dela. A semente havia sido plantada, agora era preciso esperar a colheita. Poucos dias depois do primeiro contato, Ana Cláudia teve a oportunidade de conversar com o marido e juntos decidiram que apostariam as suas fichas no cara que prometeu resolver os problemas do casal. E assim o procuraram para fechar o acordo. Só que ao invés de ver a Lili cantar, Gerson e Ana Cláudia receberam um belo chá de sumiço. Meses se passaram e absolutamente nada aconteceu. O Huguinho não deu nenhum retorno. E ele sabia o que estava fazendo, gente. Ele trabalhava na ansiedade do casal para, enfim, dar o bote final. Quando a mulher o procurou para perguntar sobre o andamento do processo e cobrar uma previsão para a soltura do marido, ela foi surpreendida com a notícia de que os integrantes da família Pascoal estavam pedindo R$20 mil para prosseguir com o caso. Um valor absurdo, gente. Era equivalente a R$172 mil atualmente, se a gente considerar aí a correção da inflação. Desesperada e disposta a ver o marido em liberdade, Ana Cláudia decidiu que o dinheiro não seria um obstáculo e vendeu a casa da família para entregar o que estava sendo pedido para o Huguinho. Mas nem assim a soltura de Gerson aconteceu. Ansiosa pela entrega do serviço, a Ana Cláudia passou a cobrar o Huguinho com certa frequência, fazendo aquela pressão. Mas ele sempre desconversava e inventava alguma desculpa esfarrapada. Sabe aquele golzinho que ele tinha como patrimônio e que jurava que era fruto de seu trabalho honesto? Pois bem, ele foi comprado com o dinheiro que a Ana Cláudia pagou para libertar o marido. A essa altura, ela já tinha se tocado que havia caído em um golpe daqueles. E o que ela poderia fazer, né? Denunciar o Huguinho para a polícia? Definitivamente não era uma opção. Na cadeia, Gerson vivia dias de fúria por ter sido enganado por Huguinho e foi em um desabafo com um detento conhecido como Caicai que ele teve a real oportunidade de se aproximar da família Pascoal. Acontece que o tal do Caicai tinha contato próximo com o subtenente da reserva da Polícia Militar, Itamar Pascoal, que era irmão de Hildebrando. Itamar também era vereador e candidato à prefeitura da cidade de Senador Guiomard, município que fica a 26 quilômetros da capital Rio Branco. O
O Itamar decidiu intermediar um encontro para que ele pudesse contar pessoalmente que tinha um cara aplicando golpes em nome de sua família pela cidade. Foi assim que, em 9 de junho de 1996, Gerson realmente se encontrou com um membro da família Pascoal. Um membro da família que poderia, realmente ajudá-lo na situação que ele estava. Ou seja, ele estava preso, tinha cometido crimes e queria sair da cadeia de uma maneira fácil. Essa era a situação dele. Enfim, Itamar foi até a penitenciária para se encontrar com Gerson e escutar a sua história. Ao tomar conhecimento dos detalhes, o Itamar prometeu que iria ajudar Gerson, sem que ele precisasse pagar nada pelo serviço. Tudo o que o Itamar queria era que o Gerson se tornasse seu cabo eleitoral. Além disso, garantiu que o dinheiro extorquido por Huguinho seria devolvido pelo golpista para a sua família, para sua esposa, para Ana Cláudia. Assim que deixou o complexo penitenciário, Itamar passou a ligar constantemente para Huguinho para que ele abandonasse os golpes que ele estava fazendo em nome da família Pascoal. Inclusive, o Itamar o ameaçou para que pudesse devolver o valor que recebeu de Ana Cláudia por um serviço que, obviamente, o Hugo não ia realizar. O contato entre Huguinho e Itamar foi mantido pelos próximos 20 dias, até que um encontro foi marcado para 30 de junho de 1996. Itamar queria resolver o problema, mas Huguinho era safo, ele sentiu o cheiro do perigo no ar e quando chegou o momento do encontro, ele simplesmente ligou e desmarcou a reunião. A audácia do golpista deixou Itamar puto da vida, e ele decidiu que aquele encontro ia rolar de qualquer maneira, mesmo que o Huguinho não quisesse. Quem ajudou foi o Gerson Turino. O preso que havia sido a vítima do golpe do Huguinho, ele já estava solto e acompanhou o Itamar na busca por Huguinho pelas ruas de Rio Branco. A gente sabe que ele também estava doido para colocar as mãos no Huguinho, Porque qualquer um estaria depois de um golpe como esse, O Gerson e a Ana Cláudia perderam a casa, venderam a casa e entregaram o dinheiro na mão do Huguinho. Os dois, o Gerson e o Itamar, circularam pela cidade por algumas horas, até que finalmente encontraram o Huguinho descarregando o caminhão azul com o amigo Agilson dos Santos, conhecido como Baiano. Eles estavam no posto Paraty, bem no cruzamento da rua Isaura Parente com a avenida Antônio Viana. Isso era por volta das 11 horas da noite. Assim que estacionaram, Gerson deixou o veículo com sangue nos olhos e partiu para cima do seu golpista. Itamar não queria chamar a atenção e apartou a discussão dos dois com um empurrão. E ele aproveitou para desferir um tapa na cara de Huguinho. Sabe aquele tapão com a mão aberta que lava a alma? Esse mesmo. Itamar achou que assim estava apartando ali a discussão, mas o efeito foi bem contrário. Ele não contava com o fato de que Huguinho estava armado e não tinha medo de atirar, principalmente para se defender. E assim, ele o fez. Como um saco de batatas, Itamar caiu em uma poça com seu próprio sangue, enquanto Baiano e Gerson o olhavam em estado de choque. Eles sabiam o que a morte de um Pascoal representava, inclusive Huguinho, que mesmo diante da reprovação do amigo com a tragédia, embarcou com ele no Gol Prata e fugiu, deixando o corpo de Itamar Pascoal e o seu agora comparsa Gerson para trás. Nós não encontramos informações sobre o destino de Gerson. O casal responsável por denunciar Huguinho a Itamar desapareceu do Acre. Com certeza sumiram para se proteger do embaraço todo. Huguinho e Baiano, por mais que quisessem, não conseguiram sumir com tanto êxito. Foram encontrados. E o fim de sua história foi bastante trágico, levando à morte de inocentes. Agilson Firmino dos Santos nasceu no interior da Bahia, daí seu apelido Baiano. De origem humilde, não há fontes documentais sobre o local e data exatos de seu nascimento. Ele era casado com Evanilda Firmino, que na época do caso tinha 40 anos, e com ela ele teve 3 filhos, Emanuela, de 15 anos,
Wilder, de 13 anos, e um terceiro filho caçula, que ficou no anonimato. Em busca de uma vida melhor, a família Firmino migrou para o Acre no início dos anos 90 e investiu suas economias em um restaurante de comidas nordestinas em Rio Branco. Emanuela, a filha mais velha, adorava o pai. O descreveu como um pai sempre presente, um bom pai e também um bom marido. O cara só queria dar o melhor para a família mesmo. Ele era daqueles meio bonachão, ajudador, e por ter essa personalidade que acabou criando laços de amizade com José Hugo, ou Huguinho. Os dois se conheceram no restaurante de Baiano. Hugo foi lá comer e tal, engataram num papo, e aí o Baiano, na conversa, mencionou que era mecânico anteriormente. E o Hugo, coincidentemente, precisava de ajuda com o seu caminhão. E assim, de amigo, Baiano se tornou prestador de serviços de Hugo, cuidando da manutenção do seu veículo, que inclusive era o motivo pelo qual os dois estavam juntos na noite do assassinato de Itamar. Foi naquela noite que, perante os seus olhos, Baiano viu todos os seus sonhos de uma vida melhor no Acre irem por água abaixo. Ele não tinha nada a ver com os golpes de Huguinho, nem sabemos se ele tinha ciência do que Huguinho aprontava. Ele estava ali naquele posto, acompanhando o amigo para o ajudar com o seu caminhão, já que antes exerceu a profissão de mecânico, coisa que ele abandonou para seguir o seu sonho de ter o próprio restaurante. Ao ver Huguinho atirar, do nada, em Itamar Pascoal, Baiano sabia que precisaria fugir para proteger não só a própria vida, como também a de sua esposa e seus 3 filhos menores de idade. Talvez em uma tentativa frustrada de proteger a sua família, Baiano sequer ligou para casa para dar explicações. Ele simplesmente sumiu com Hugo após testemunhar o assassinato de Itamar Pascoal. A fuga de Hugo e Baiano como dupla não durou muito. Poucos quilômetros depois de dirigir o carro do amigo, Baiano decidiu se separar de Huguinho e fugir sozinho, seguindo a pé para o norte do Acre, pela BR-364. Ele não ousou voltar para casa, sabia que seria caçado pelo Esquadrão da Morte e tinha como único objetivo procurar um lugar para se esconder até que as coisas se acalmassem. Acredito até que ele se apegou à possibilidade de capturarem Huguinho antes dele e assim ficar comprovado que ele não tinha nada a ver com nada, mas não podia se arriscar. Seguiu então para a cidade de Sena Madureira, na fronteira com o Amazonas, onde moravam alguns conhecidos seus. Pouco tempo depois de ter sido deixado por Baiano, Huguinho também decidiu seguir seu rumo andando. Ele abandonou o Gol Prata na estrada, ligou para a esposa Cléris, de um orelhão, e contou uma história meio torta. E depois apareceu em casa só às 11h30 da manhã do dia seguinte, depois de conseguir um Fusca emprestado com um amigo. Os homens de Hildebrando ainda não haviam ido até a sua casa, que ficava na periferia de Rio Branco. O Huguinho então aproveitou que a rua estava vazia e entrou no quintal sem que ninguém percebesse a sua presença, surpreendendo inclusive a Cléris, a sua esposa. Ela conhecia o marido que tinha e o pressionou para saber o que havia acontecido, mas recebeu como resposta que Huguinho havia provocado um acidente com morte com o seu caminhão. Ele de fato não explicou muita coisa para a esposa, mas conseguiu convencê-la a fazer uma mala com poucas roupas para si e para as crianças e fugir dali. O Fusca foi mais uma vez utilizado. Dessa vez, Huguinho tinha a família como companhia, mas ele sabia que isso era perigoso e já tinha todo um plano bolado para deixar a família num lugar seguro. Poucas ruas depois de sair de casa, Huguinho encontrou com um rapaz que o esperava com uma caçamba parada no acostamento. O amigo não sabia o que tinha acontecido, mas confiava no Huguinho e se dispôs a ajudar mesmo assim. Assim que estacionaram, Cléris e as crianças foram rapidamente colocadas na caçamba e o homem foi orientado a levá-los até a fazenda de Dário, um outro amigo de Hugo que certamente os acolheria mediante a desculpa daquele acidente de caminhão e da necessidade de abrigo até o flagrante passar. Dali, o assassino de Itamar seguiu para Cuiabá em um avião particular, sem olhar para trás, e depois partiu para rumo desconhecido. Há quem diga que ele foi ajudado por políticos beneficiados com a morte de Itamar, já que a vítima liderava todas as pesquisas de intenção de voto, mas essa possibilidade nunca foi comprovada. As fugas pareciam um sucesso, mas só pareciam. Ninguém seria capaz de escapar da fúria do líder do Esquadrão da Morte do Acre, o irmão de Itamar, Hildebrando Pascoal.
Como era de se esperar, assim que tomou conhecimento da morte do irmão, Hildebrando Pascoal foi tomado por uma onda incontrolável de dor e revolta. A partir daquele momento, o seu objetivo era vingança. Ele iria caçar o Guinho e iria se vingar daquele jeitinho que ele dominava, com tortura, terror e banho de sangue. Hildebrando reuniu seus soldados, fez contatos com aliados, disparou alarmes e estampou outdoors nas principais vias de Rio Branco, oferecendo uma recompensa de R$50 mil a quem pudesse fornecer informações que levassem ao paradeiro do assassino. O telefone de contato divulgado nos anúncios era o seu número pessoal. Ele queria encabeçar a caçada por o Guinho e deixou bem claro que não aceitaria receber nenhum trote, que o seu aparelho possuía identificação de chamadas e o autor das gracinhas poderia ser facilmente localizado. Mas cá entre nós, quem em sã consciência passaria trote para esse homem, né? Sem perder tempo, homens mascarados e armados até os dentes deixaram os quartéis ainda no dia 30 de junho em veículos à paisana e fecharam as entradas e as saídas da cidade. A ordem era clara: o Guinho não podia escapar. Hildebrando esgotaria toda e qualquer pista para chegar até o assassino de seu irmão. E um dos locais por onde começou sua busca foi na casa de uma das testemunhas do crime, na casa de Baiano. Se tinha alguém que saberia onde o Guinho estava, era ele, pois os dois claramente tinham fugido juntos. E a essa altura também culpavam Baiano, como sendo cúmplice de Guinho, ou seja, ele também tinha culpa na morte de Tamar. Pelo menos foi o que de início se noticiou. Naquela noite do crime, a esposa de Baiano, a Evanilda, trabalhou normalmente e não desconfiou da demora do marido em retornar para casa. Ela seguiu fazendo suas coisinhas, normalmente lá no restaurante, depois foi para casa, onde ficou com os filhos Emanuela, Wilder e o caçula. Até que a noite virou um pesadelo inesperado. Um grupo de homens fortemente armados invadiu a casa onde viviam à procura de Baiano. Eram os policiais militares do Esquadrão da Morte, a mando de Hildebrando. Como sabemos, Baiano já era longe, mas os capangas do líder não poderiam retornar de mãos vazias para o quartel. Eles disseram para Evanilda que o marido dela havia provocado um acidente de trânsito e que ela precisava acompanhá-los para prestar depoimento no quartel da Polícia Militar. Queriam também levar um dos meninos, dos seus filhos, mas ela argumentou que por serem menores de idade não havia necessidade e acabou sendo levada sozinha. Começava ali o seu martírio. Ainda no caminho até o quartel, a esposa de Baiano foi ameaçada por homens que, na teoria, deveriam protegê-la. Eles insistiam em saber onde Baiano estava, mas, em choque e ignorando totalmente o crime cometido pelo Guinho, ela não sabia de nada. Ela só conseguia questionar o que estava acontecendo. Quando chegou ao quartel, Evanilda foi interrogada por 1 hora em uma sala pequena, sem ventilação e com pouca iluminação. O que ela não imaginava é que naquele momento, enquanto passava por tamanho constrangimento, outros 3 policiais armados voltaram à sua casa para pegar um de seus filhos e acabaram levando Wilder Firmino, de 13 anos. Assim que o adolescente foi levado, Evanilda foi liberada. Ela não sofreu agressões físicas, mas o desgaste mental era notável. Evanilda estava emocionalmente abalada e só queria chegar em casa para receber o carinho dos filhos. Era a madrugada do dia 1º de julho, quando a esposa de Baiano foi deixada em casa pelos policiais. E só então ela soube que o Wilder não estava. Já não bastava Baiano estar desaparecido, agora ela fica sabendo que o seu filho havia sido sequestrado pelo Esquadrão da Morte. O buraco no seu peito, que parecia se abrir desde o começo daquela noite quando os homens armados chegaram em casa e a levaram para a delegacia, agora rasgou o seu peito. Evanilda entendeu que talvez não voltasse a ver o filho com vida, e talvez tampouco o marido. Isso porque todos os moradores de Rio Branco sabiam da fama e da violência que os capangas de Hildebrando eram capazes de empregar contra suas vítimas. Coração de mãe não se engana, né? Um dia depois de Wilder ter sido tirado de dentro de casa, o Conselho Tutelar entrou em contato com Evanilda para informar que o corpo de um adolescente havia sido encontrado nas margens da BR-364 e que havia chances do cadáver pertencer ao Wilder. De fato era.
Mas a mãe não pôde sequer reconhecê-lo. Quem dirá se despedir e sepultá-lo com a dignidade que merecia? Isso porque, para salvar os outros 2 filhos de qualquer possível ataque, Evanilda fugiu do Acre apenas com a roupa do corpo, deixando seu coração e tudo o que conquistou para trás. Mesmo inocente, claro, era um garoto de 13 anos, o Wilder foi brutalmente torturado apenas por ser filho de Baiano, a testemunha ocular do crime contra Itamar. Baiano era outro inocente, cujo único erro foi estar em companhia errada, no lugar errado e no momento errado. Antes de ser morto a tiros, Wilder foi agredido, queimado com óleo quente usado no preparo de asfalto e teve o seu rosto deformado com ácido clorídrico. Tudo como forma de tortura para que ele revelasse o paradeiro de seu pai, coisa que o garoto não sabia. Wilder foi levado com os olhos vendados para a BR-364 pelo tenente Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Neto, que era irmão de Itamar e de Hildebrando, e pelos soldados Sebastião Crispim da Silva e Antônio Oliveira da Silva. Ali ele foi obrigado a se ajoelhar enquanto era violentado para delatar o paradeiro do pai. Mas não havia o que delatar. Ele não sabia onde o baiano estava. Diante do silêncio do garoto, Pedro Pascoal e Sebastião Crispim quebraram a sua coluna cervical na base da pancada. Depois, o irmão de Hildebrando disparou um tiro na cabeça do menino. Assim que matou Wilder, Pedro cerrou os punhos e gritou: "Meu irmão, um já foi." O esquadrão era tão bem organizado, com ramificações e contatos tão fiéis, que Hildebrando sabia que seus olhos e ouvidos estavam espalhados por todo o estado, e estavam mesmo. No dia seguinte ao assassinato de Itamar, Raimundo Alves de Oliveira, conhecido como Raimundinho, e outros 3 homens de Hildebrando receberam a valiosa informação de que Baiano teria fugido para a cidade de Sena Madureira, localizada a aproximadamente 150 quilômetros de Rio Branco, e foram para lá imediatamente. Quando chegaram à cidade, tomaram conhecimento de que o homem que procuravam estava escondido dentro da caçamba de um caminhão em um poço de gasolina e foram direto para o local. Baiano foi imobilizado e levado de volta para Rio Branco, mas antes de chegar ao destino, foi interceptado pelo próprio líder do esquadrão. Hildebrando foi pessoalmente ao encontro de seus homens com outros 3 integrantes da sua facção. Eles retiraram a testemunha do carro e o entregaram nas mãos do chefe. Hildebrando estava muito furioso e com uma faca nas mãos gritava a plenos pulmões: "Cadê o Huguinho?" Baiano não sabia o paradeiro do amigo, mas Hildebrando não descansaria até descobrir, nem que para isso tivesse que descontar o seu ódio no couro de pessoas inocentes. Baiano foi então amarrado, jogado na carroceira de uma caminhonete e levado para um galpão nos arredores da capital acreana, onde foi colocado em um cubículo fedido até que Hildebrando e seus capangas decidissem o que fariam com ele. Não há informações precisas sobre o que aconteceu com Baiano ao longo daquele dia, mas é sabido que por volta das 8 da noite ele foi levado pelos homens de Hildebrando para um imóvel em construção nos arredores da cidade, em um Fiat Tempra. Ele estava com os olhos vendados e mesmo assim ainda foi encapuzado. Devia estar desnorteado e confuso, mas isso não importava. Ao ser retirado do carro mais uma vez, caminhou com uma arma apontada para suas costelas. A tortura contra Baiano foi praticamente um espetáculo para os envolvidos. Eles pareciam sentir prazer com o sofrimento daquele homem. Tanto que Baiano foi filmado pelo traficante Francisco Camilo da Silva enquanto estava deitado, algemado e implorando por clemência. Um pistoleiro de nome Ezequiel, que depôs na comissão parlamentar de inquérito que foi aberta contra Hildebrando na Câmara dos Deputados anos depois, ele disse que no início de seu martírio, o baiano implorava pela vida. Ele queria muito viver. Hildebrando acompanhava tudo de perto e insistia na mesma pergunta que fez a Baiano assim que o encontrou: "Cadê o Huguinho?" Mas a vítima só sabia chorar e repetir que era inocente. Irritado, o líder do esquadrão ordenou que Baiano fosse amarrado e deitado em uma superfície, que pelo tamanho lembrava uma bancada utilizada por marceneiros. Logo depois, um homem apareceu segurando uma motosserra. O barulho era insuportável.
Baiano gritava que era inocente, na esperança de que o escutassem, mas foi em vão. A máquina não havia sido ligada apenas para assustar a vítima em uma última tentativa de tentar arrancar o paradeiro de Huguinho. A serra elétrica foi utilizada realmente para esquartejar Baiano, ainda vivo. O som da serra penetrando os ossos de Baiano e a sua voz que ecoava por misericórdia foram capazes de perturbar os capangas do esquadrão. Francisco, que até então estava filmando a tortura, largou a câmera, correu para fora do prédio e vomitou assim que uma das pernas de Baiano foi jogada ao seu lado. Mas Ildebrando, não. Ele assistia a tudo friamente, como se deliciasse com a cena. Vale ressaltar que Francisco, o traficante que filmava, também se tornou uma vítima do esquadrão pouco tempo depois. Ele teve sua cabeça arrancada e o corpo jogado na beira de uma estrada em Rio Branco. Tudo porque o traficante havia compartilhado a fita do assassinato do Baiano com outras pessoas, mesmo que a gravação nunca tivesse chegado às mãos da justiça. Voltando à tortura de Baiano. Além dos braços e pernas, a vítima teve os dedos das mãos e o pênis também decepados pela motosserra. Um prego foi pregado em sua testa e seus olhos foram furados, mas ele continuava vivo. O homem que no início de sua tortura pedia para não ser assassinado passou a implorar por uma morte rápida. Ildebrando então decidiu acabar com o martírio e finalizou a sua vingança atirando contra a cabeça da vítima. Como se não bastasse o horror a que foi submetido, os seus restos mortais foram arrastados pelas ruas de Rio Branco e jogados em um terreno baldio na Avenida Antônio da Rocha, nas proximidades da TV Gazeta, sendo encontrados no dia 3 de julho por moradores que faziam caminhada na região. A localização do corpo de Baiano ganhou as manchetes dos jornais, mas à imprensa, o Ildebrando fazia aquele discursinho básico de que não queria vingança, mas sim justiça pela morte de Itamar. E creditou o assassinato de Baiano, cuja família não pôde sequer se despedir dele, a Huguinho, por queima de arquivo. E logo, o esquadrão também chegaria em José Hugo e sua família. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas vamos dar uma pausa, tomar um gole de café e falar de coisa boa, tipo começar 2025 com o pé direito. Como um bom crimiseiro, você sabe que para começar uma investigação do jeito certo, é preciso fazer as escolhas corretas, prestar atenção nos detalhes e não deixar nenhuma evidência escapar. E para começar o ano do jeito certo, é a mesma coisa. E um detalhe que você não pode deixar escapar para sua vida ficar mais eficiente e produtiva esse ano é o que você veste. Quando você escolhe roupas práticas e inteligentes, você se veste para conquistar suas metas. O meu maior aliado nessa missão são os kits da Insider. São roupas tecnológicas e funcionais que deixam o seu dia a dia mais eficiente e, claro, deixam você mais estilosa. O melhor de tudo é que a Insider também me ajuda com a meta de economizar esse ano. Cada peça dentro do kit já vem com um valor promocional. E se você usar o meu cupom Café com Crime, você ainda ganha mais desconto. Não precisa ser nenhum detetive para descobrir que esse é o jeito certo de começar 2025. Com roupas inteligentes, você faz escolhas inteligentes também. Acesse o link na descrição desse episódio para entrar na loja da Insider já com o cupom de desconto aplicado no seu carrinho. Aproveitem, crimezeiros, e valeu, Insider! E com isso, vamos voltar para o crime. Enquanto a família de Baiano vivia um inferno na terra, a esposa e os filhos de Huguinho ainda estavam escondidos na fazenda de Dário, que ficava a 60 quilômetros de Rio Branco. Lá, a família do assassino de Itamar estava segura. Afinal, como poderiam ser rastreados pelo grupo de Ildebrando se chegaram ao local na mais absoluta discrição? O que aconteceu é que, mesmo isolados, as notícias sobre a barbárie que estava rolando na capital estavam circulando, e através de um rádio de pilhas que ficava na casinha de madeira onde foi hospedada por Dário, Clarice ficou sabendo de tudo. Esperta como era, ela concluiu que os homens de Ildebrando estavam à procura de Huguinho. Aquela conversa fiada que o seu marido tinha contado sobre um acidente de caminhão não tinha o menor sentido.
E como o baiano trabalhava para o marido, ele pagou pelo seu erro. Era certo que o Esquadrão da Morte os estava caçando como animais, e certamente as suas crianças também corriam risco. Afinal, Wilder também perdeu a sua vida. Então o medo que Clary sentiu naquele momento foi enorme. As notícias também não tardaram a chegar aos ouvidos de Dario, onde Clarice e a família estavam escondidas. Assim que ficou sabendo sobre o assassinato de Itamar e da confusão em que havia se metido ao dar abrigo para a família de Huguinho, Dario resolveu pedir ajuda das autoridades. Sua intenção era manter Clarice e os filhos em segurança e tirar o seu da reta também. Morrer de graça não estava nos seus planos. O Dario então dirigiu até a capital e procurou o secretário de segurança de Rio Branco para dizer que a família do assassino Huguinho estava em sua propriedade. Ele foi recebido e saiu de lá com uma reunião marcada com integrantes da Secretaria de Segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público Estadual e Federal, e essa reunião seria na sede do Tribunal de Justiça, para que eles pudessem ali resolver qual seria o destino da família de Huguinho. E tudo estava correndo conforme o esperado, era isso mesmo que ele queria, né? Ajuda do poder público para resolver a situação dele. Mas vocês lembram que eu disse que os olhos e ouvidos de Hildebrando estavam por todos os cantos do Acre? Pois é, adivinha só quem apareceu no meio dessa bendita reunião? Um cara chamado Aureliano Pascoal. Ele era comandante da Polícia Militar do Acre e primo de Hildebrando. Aureliano deixou a sala e retornou em companhia do líder do Esquadrão da Morte. Claro, foi lá contar tudo o que foi dito na reunião pro Hildebrando. E aí o que rolou é que o Aureliano não voltou para a reunião sozinho. Ele retornou em companhia do líder do Esquadrão da Morte. Hildebrando se sentou à mesa com os seus pares e, sem pudor, ameaçou qualquer um que ousasse intervir em sua vingança, que não era capaz de matar apenas os seus desafetos, mas também quem atravessasse o seu caminho. O Dario voltou dessa reunião desolado para sua fazenda, mas ele não teve tempo de pensar em nenhuma alternativa. Na madrugada do dia seguinte, ele foi acordado por 8 homens mascarados e fortemente armados, que invadiram a sede onde ele vivia à procura de Clarice e seus filhos. O amigo de Huguinho não teve escolha e entregou a esposa e as crianças aos homens de Hildebrando. E apesar de se tratar de uma mulher e 2 crianças, os 3 foram acordados com extrema violência. Uma picape D20 e o mesmo Tempra usado no sequestro de Baiano estavam na porteira da fazenda os aguardando. Não houve tempo para nada e a família foi levada ao local apenas com as roupas do corpo. Clarice e as crianças foram colocadas no Tempra com 3 homens conhecidos como Alex, Paulo e Coroinha, e juntos seguiram para a cidade de Boca do Acre pela BR-317. No caminho, vocês já devem imaginar, o trio foi pressionado a revelar o paradeiro de Huguinho, mas eles não sabiam. A viagem foi interrompida quando Coroinha parou no acostamento. O trecho escolhido era isolado no meio da floresta amazônica e o único foco de iluminação vinha dos faróis dos carros. Alex gritou para que os 3 descessem do carro e passou a golpear a esposa de Huguinho com um pedaço de fio elétrico para que ela revelasse o paradeiro do marido. Não satisfeito, o bandido se dirigiu à filha do casal, de apenas 7 anos, e rasgou a sua roupa, deixando o seu corpinho parcialmente nu. Clarice abraçou os filhos em uma tentativa inútil de protegê-los, mas o afago só durou até Alex pegar capuzes para cobrir-lhes as cabeças. A família continuou em pé ao lado do carro, enquanto o capanga de Hildebrando gritava e batia na lataria do veículo. Sem conseguir a informação que seu chefe desejava, Alex enfiou Clarice e as crianças no porta-malas do carro e seguiu viagem rumo a uma fazenda de Hildebrando, na zona rural de Boca do Acre, no estado do Amazonas, mas não sem antes ameaçá-los mais uma vez. Se o Huguinho não aparecer, vamos matar todo mundo. Vamos colocar fogo no carro com vocês aí dentro. Antes de fechar o porta-malas, Clarice entregou a eles o número de telefone de uma prima que vivia em São Paulo. O contato estava escrito em um papel dentro de seu bolso. Aquela era a única carta na manga que possuía, mas não deixou Alex muito feliz. Mesmo assim, ele pegou o bilhete e bateu a porta na cara da família. Quando chegaram à fazenda, ainda encapuzados, Clarice e os filhos foram separados. Levada a uma sala do casarão sob a mira de um revólver, a mulher foi interrogada por horas a fio, com perguntas recorrentes e à luz de uma lanterna apontada para o seu rosto.
Clarice estava exausta, mas quando um homem alto e com roupas finas adentrou o recinto, ela logo o reconheceu. Hildebrando Pascoal estava diante dela, em companhia do primo Aureliano, o mesmo que o levou à reunião onde o paradeiro dela foi revelado. Em um jogo psicológico muito bem arquitetado, Hildebrando se aproximou delicadamente de sua mais nova vítima na tentativa de convencê-la a entregar o paradeiro do marido. Ele explicou que o Guinho havia matado Itamar e que o caçaria até o fim do mundo para vingar a morte do irmão. E enquanto conversava com ela, foi desamarrando suas mãos. Ele queria ganhar sua confiança, entrar na mente de Clarice, para que ela pudesse atrair o marido de volta ao Acre. Muito nervosa, Clarice contou a história que o Guinho inventou antes de fugir e que ele garantiu voltar assim que o flagrante passasse. O Hildebrando ficou puto, com isso, mas não demonstrou. Talvez ele até quisesse matar a família de Huguinho, assim como fez com Baiano e Wilder. Mas ele podia? Dessa vez não podia, porque depois do que ele falou na reunião em que apareceu de penetra, todos os indícios do assassinato dessa família levariam a ele. Não ia ter como escapar. Esse caso teria que ser resolvido sem o uso da violência, quer dizer, de mais violência. Outra questão que precisou ser resolvida com urgência é que depois de 3 dias do desaparecimento da família de Hugo, a imprensa do Acre passou a divulgar o sequestro e os rumores de que o coronel Hildebrando poderia ser o responsável pelo seu sumiço começaram a pipocar. Hildebrando decidiu levar Clarice e as crianças para sua casa em Rio Branco. Assim ele teria maior controle sobre a situação, com ela, estando 24 horas por dia debaixo de seus olhos, onde permaneceram por mais alguns dias sob a vigia de homens armados. A paciência de Hildebrando estava acabando. Ser gentil e cortês com a família do assassino de seu irmão estava lhe custando noites de sono, e ele decidiu ligar novamente para o velho Hugo, revelar o cárcere de Clarice e ameaçar seus netos de morte caso não revelasse o paradeiro do filho. Paralelamente a isso, a esposa de Huguinho também foi obrigada a conceder uma entrevista na televisão para negar que estivesse sendo mantida sob cárcere. Isso porque um procurador da República foi a público para dizer que as autoridades estavam tomando providências para resgatar a família. Eram muitos problemas para lidar, e sem alternativa, Clarice aceitou repetir a história inventada por Hildebrando, que, pasmem, a acompanhou até a sede da TV Gazeta para garantir que ela não mudasse uma vírgula daquela história. Alex, o fiel escudeiro do coronel, entrou no estúdio onde Clarice foi entrevistada pelo jornalista Luiz Carlos Moreira Jorge e o seu depoimento acalmou os ânimos da imprensa, que deram uma pequena pausa nas especulações após a esposa de Huguinho afirmar que não havia sido sequestrada, mas que estava sob a proteção de amigos. Depois que deixaram o estúdio, Hildebrando apareceu com mais uma novidade. Lembram do telefone da prima que Clarice entregou quando foi colocada no porta-malas do carro? Pois bem, ela foi obrigada a ligar para essa parente e avisar que estava indo para sua casa passar uns dias com as crianças. Mas ela não iria sozinha. Um policial armado foi destacado para acompanhá-la até a capital paulista e para vigiá-la diariamente. No dia 24 de julho de 1996, poucos dias antes da morte de Itamar completar o seu primeiro mês, Clarice, as crianças e Coroinha, que na verdade se chamava Manuel, embarcaram para São Paulo em um voo da VASP e foram recebidos no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, pela prima Terezinha e seu irmão. Quando a família finalmente se reencontrou com os primos, eles deram de cara também com Coroinha. O seu semblante não era amigável e Clarice estava visivelmente desconfortável, mesmo que dissesse que o homem era um amigo que passaria alguns dias com a família. O primo não era bobo, sabia que tinha caroço naquele angu, mas não a questionou. Depois que deixou a família e o capanga de Hildebrando no apartamento de Terezinha, o primo de Clarice foi embora com uma sensação muito ruim, mas somente no dia seguinte receberia de bandeja todas as respostas para as perguntas que tinha. Acontece que ele viu uma reportagem na televisão sobre o possível sequestro da prima e das crianças, e que o seu possível algoz estava caçando o Huguinho para vingar a morte de Itamar. E aí, tudo fez sentido. Hildebrando estava desesperado. A possibilidade de Huguinho escapar com vida o incomodava, então ele estava literalmente atirando para todos os lados. Depois de todas as suas tentativas de encontrar o assassino do irmão não surtirem efeito, ele apelou por atrair o cara até São Paulo para que Coroinha pudesse matá-lo.
Não parecia difícil, mas era. Depois que o primo descobriu o que de fato estava acontecendo com Cléris, e diante da impossibilidade de se comunicar com a esposa de Huguinho de maneira clara, ele decidiu entrar em contato com a Procuradoria Federal do Acre para relatar o que estava acontecendo, e o seu tiro foi certeiro. Os procuradores federais não faziam parte do esquema de Hildebrando e, de posse desse depoimento informal, conseguiram um mandado de prisão temporário para Coroinha e entraram em contato com a 8ª Delegacia Seccional de São Paulo para que os colegas pudessem cumpri-lo. Em apenas 3 dias, os investigadores montaram uma operação de resgate que não colocasse a família de Huguinho em risco. Em fila, eles subiram as escadas do conjunto, arrombaram a porta e invadiram o apartamento. Coroinha estava assistindo televisão e não teve nem tempo de pensar. Se entregou sem esboçar nenhuma reação. Era o fim do martírio de Cléris e suas crianças. A coragem e a sagacidade do seu primo, que não teve o nome divulgado, salvaram a sua família de um fim trágico, já que a piedade não estava entre as virtudes de Hildebrando Pascoal. Por mais que a esposa e os filhos de Huguinho estivessem a salvo, o mesmo não poderia ser dito do próprio Hugo. Para Hildebrando, vingança era um prato que se comia, não importa se quente ou frio. Huguinho sabia que Hildebrando não descansaria enquanto não o encontrasse, mas acreditou que estaria seguro em seu estado natal. Por isso, depois de fugir do Acre e passar por Cuiabá e Recife, retornou para a cidade de Avelino Lopes, onde nasceu. Ele só não contava com o poder e o alcance da rede do Esquadrão da Morte, tampouco com a ambição de seus amigos e conterrâneos com a poupuda recompensa de R$50 mil, o equivalente a R$432 mil atualmente, se levarmos em consideração a correção da inflação do período. Você entregaria um bandido para outro bandido por esse valor? Os amigos de Huguinho, sim. Quando o golpista voltou para o Piauí, foi acolhido por José Ferreira Venâncio, conhecido como Dudé. Ele era casado com Zilar, uma prima de Cléris. Por sinal, em outubro daquele ano, 1996, Cléris também retornou ao estado onde nasceu, depois que se livrou das garras de Coroinha lá em São Paulo. Enfim, Dudé sabia que Huguinho estava sendo procurado e que estava sem renda. Por isso, o chamou para ir até a cidade de Parnaguá com outro camarada, um tal de Velho João, onde trabalhariam por algum tempo para levantar dinheiro. A ideia de Dudé era vender umas cabeças de gado para financiar a fuga do primo de consideração em um carro modelo veraneio azul, que pertencia a Huguinho, pois ele sabia que mais cedo ou mais tarde os seus algozes o encontrariam. Havia-se passado pouco mais de 6 meses desde o assassinato de Itamar, quando um rapaz conhecido por nós apenas como Osório apareceu na história. Osório era amigo de Huguinho de longa data. Aliás, ele tinha o ajudado na época em que Hugo cometeu o seu primeiro assassinato, aquele que vitimou Giderônimo em 1986. Osório ficou sabendo que seu amigo, golpista e assassino estava de volta ao Piauí, o que para ele foi uma informação bastante sedutora, pois ele sabia do valor da recompensa oferecida pela família Pascoal pela captura de Hugo. De olho na grana, Osório procurou o tenente Rodrigues para falar de seus planos de entregar Hugo e o deixou com a responsabilidade de fazer contato com o deputado do Acre para entregar o paradeiro do assassino de Itamar. Pois é, os olhos e os ouvidos de Hildebrando ultrapassaram as fronteiras do Acre e percorreram mais de 3.700 quilômetros até Huguinho. A confirmação de que o golpista havia voltado para o Piauí e que estava trabalhando na zona rural de Parnaguá chegou até Hildebrando Pascoal no dia 7 de janeiro de 1997. Hildebrando embarcou imediatamente em um voo para Brasília, ao lado de Raimundinho, e de lá pegaram um ônibus até a cidade de Correntes, no Piauí. Lá, ele foi recebido no Hotel Rimo pelo tenente Rodrigues para combinar o pagamento da recompensa de R$50 mil. O tenente Rodrigues ficou responsável também por conseguir um comparsa, o Zé Carlos, para levar Hildebrando e Raimundinho até a cidade de Parnaguá, onde Huguinho estava trabalhando com Dudé e Velho João. Sem perder tempo, o bando chegou a Parnaguá por volta das 6 horas da tarde do dia 8 de janeiro.
O sol estava se pondo e o Guinho, Dudé e Velho João ainda trabalhavam no carregamento de alguns bezerros na fazenda Itapoã. De onde estavam, eles só viram 2 carros se aproximando em velocidade, uma besta e um Fiat Uno. Mas o Guinho só reconheceu quem estava dentro dos veículos no momento do desembarque. Era Ildebrando Pascoal. O golpista tentou correr para o seu carro, mas foi alcançado e imobilizado por Raimundinho, Zé Carlos e pelo próprio Ildebrando, que fez questão de participar daquele momento que ele considerava tão sublime. Para Hugo, restou gritar, pedir ajuda, dizer que seria morto. Só que Ildebrando não temia a plateia. Pelo contrário, ele jogou o cara no chão e disse que era apenas um agente da Polícia Federal prendendo um procurado da Justiça. E assim o levou embora. O assassino foi algemado, amarrado com cordas e jogado no assoalho do Fiat Uno. O deputado se sentou no banco de trás e colocou os seus pés sobre o seu alvo. Sabe aquelas fotos que os caçadores tiram quando abatem um animal? Bem nesse estilo. Os sequestradores de Huguinho decidiram levá-lo para a cidade de Formosa do Rio Preto, na Bahia, e no caminho, Ildebrando perguntava insistentemente quais os motivos que o levaram a matar Itamar. O Hugo, que já estava lascado mesmo, respondeu apenas que ninguém gostava da família Pascoal no Acre, e que era esse o motivo do assassinato. Para não fugir ao seu costume, Ildebrando interrompeu a viagem no meio do caminho. Cerca de 12 quilômetros depois da fronteira com o Piauí, ele ordenou a Zé Carlos que entrasse em uma estrada vicinal e estacionasse o carro ao lado de uma cerca de arame farpado. Já eram 8 da noite, e as lanternas do Fiat Uno foram ligadas para iluminar o que estava prestes a se tornar a cena de um crime. Zé Carlos e Raimundinho foram ordenados a retirar o Guinho do carro. A dupla o arrastou até uma cerca de arame farpado. Ildebrando desceu do carro em seguida, tragou o seu cigarro e, com dificuldade, arrastou Hugo para dentro de uma propriedade, tirou uma faca da cintura e fez um grande corte no pescoço de Huguinho. O Guinho sangrou até a morte dentro do matagal. Assim como o irmão Pedro fez depois de matar Wilder, Ildebrando olhou para o céu e disse: "Pronto, minha mãe. Cumpri a promessa." Dali, Ildebrando seguiu para a cidade de Barreiras, na Bahia, pegou um táxi para Brasília e de lá um voo para Rio Branco. Satisfeito com o sabor da doce vingança, servida meio morna, 6 meses após a morte de seu irmão. Osório, por sua vez, não se contentou só com o dinheiro e fez questão de ligar para Cléris em tom de deboche, pedindo para falar com a viúva de Huguinho. Bem sacana e sem coração esse Osório, né? A Cléris não tinha ideia do que estava acontecendo. Ela estava preocupada com o atraso do marido, que já deveria ter voltado de Parnaguá, mas não imaginava que havia sido pego por Ildebrando. A partir dessa piada de Osório, chamando Cléris de viúva, os rumores sobre a morte de Huguinho se espalharam. Mas a intenção dos envolvidos era confundir os familiares com notícias falsas. Ninguém sabia se ele havia sido morto de fato ou se havia sido levado de volta para o Acre. O seu corpo foi encontrado apenas no dia 11 de janeiro, na cidade de Formosa do Rio Preto, na Bahia, por um adolescente às margens da BR-135. Foi o rapaz quem acionou a polícia, que ao chegar no local o encontrou em decúbito ventral, no mesmo lugar onde havia sido deixado por Ildebrando. O rosto foi desfigurado por animais atraídos pelo cheiro. O estado de putrefação estava tão avançado que nem a facada no pescoço era visível. Sem saber que se tratava de Huguinho, o delegado providenciou a remoção e o sepultamento do cadáver como indigente. Mas a informação sobre a localização do cadáver chegou até a família da vítima, que foi até a cidade baiana e reconheceu os objetos de Huguinho. Ao contrário de Baiano e Wilder, Huguinho teria direito a um sepultamento digno. A partir daqui, o caçador viraria caça. A história se inverteu. O líder de um esquadrão da morte caçando suas vítimas passou a ser caçado pela polícia. Uma investigação que duraria décadas e décadas.
Hildebrando Pascoal era o membro mais influente da família Pascoal, uma das mais tradicionais do Acre. Ele ingressou na Polícia Militar do Acre em 1974 e na Academia Barro Branco, em São Paulo, galgou todas as graduações dentro da corporação. Um homem imponente e carismático, que apesar de todas as polêmicas e suspeitas sobre sua conduta, foi o deputado federal mais votado da história política acreana até 1998, com 7.841 votos, um feito que lhe rendeu o título de deputado mais votado do Brasil, proporcionalmente falando. Mas o seu mandato durou menos de um ano. Em 1999, após uma série de denúncias contra o então deputado sobre um esquema daqueles que parecia coisa de filme, o deputado estava enlaçado num plano para matar duas pessoas bastante importantes: o ex-presidente do Tribunal de Justiça do Acre, Gersino José da Silva Filho, e o procurador da República, Luiz Francisco de Souza. Foi então que o Congresso Nacional abriu uma comissão parlamentar de inquérito, popularmente conhecida como CPI do narcotráfico. Isso foi aberto para investigar a existência de um grupo de extermínio no Acre, com a participação de policiais, e que seria comandado por Hildebrando, uma facção composta por militares que também era acusada de tráfico de drogas. A princípio, o foco nem eram os assassinatos de Baiano, Wilder e Huguinho, mas eles também acabaram entrando no bololô à medida que as investigações avançavam e que os próprios integrantes do Esquadrão da Morte entregavam os podres de Hildebrando em suas delações em troca de segurança. A acusação principal contra o então deputado pesava sobre o fato dele ter sido mandante do assassinato de pessoas que testemunhariam contra ele em outros crimes, como o delegado Walter José Ayala e os policiais Jonaldo Martins e Sebastião Crispim da Silva. Ou seja, até mesmo policiais passavam a ser vítimas de Hildebrando Pascoal quando abriam sua boca contra ele. Pensa, nessa história já morreu em suas mãos Baiano, Wilder, Huguinho, o traficante Francisco e esses 3 policiais militares, 7 vítimas fatais, sem contar os sequestros e torturas psicológicas feitas contra Evanilda, Cléris e seus filhos. E olha que aqui a gente está falando apenas de um caso envolvendo Hildebrando. A gente que costuma não ver muito resultado dessas CPIs acaba se surpreendendo com o fato de que essa resultou na cassação do mandato de Hildebrando no dia 22 de setembro de 1999. Era a casa do intocável e temido coronel começando a cair. Com a perda do mandato, ele também perdeu a sua imunidade parlamentar. E aí a prisão por seus crimes era apenas uma questão de tempo. E foi pouco tempo, coisa assim de 24 horas. O ex-deputado foi preso apenas um dia após perder o cargo. E além dele, outros 26 integrantes do Esquadrão da Morte também caíram. Hildebrando se entregou às 4h30 da manhã na sede da Polícia Federal em Brasília, após uma negociação conduzida por seus advogados. Acredito eu que por seu excesso de confiança e pela certeza da impunidade, ele pensou que não ficaria muito tempo atrás das grades. Mas não foi bem isso que aconteceu. A prisão foi oficializada apenas 10 horas depois, quando a PF entregou o preso à Polícia Militar do Distrito Federal, responsável por sua custódia. Hildebrando foi indiciado por tantos crimes que fica até difícil listá-los todos aqui. Mas somadas as condenações por homicídio, tráfico de drogas e ameaças, ultrapassam a casa dos 110 anos de reclusão. O julgamento pela morte de Baiano aconteceu 13 anos depois do crime e lhe rendeu uma condenação de 18 anos em regime fechado. Pedro e Aureliano Pascoal, irmão e primo do ex-deputado, foram absolvidos dos assassinatos. Mas a morte de Huguinho ficou por isso mesmo. Ninguém foi condenado por seu assassinato. Em janeiro de 2023, sim, gente, passou tudo isso de tempo, de 1996 a 2023, e os casos ainda estavam rolando na justiça. Mas em 2023, a segunda Câmara Especializada do Tribunal de Justiça do Piauí declarou extinta a punibilidade do ex-deputado no homicídio de Hugo, porque a denúncia só foi realizada em 2005 e a pronúncia para que o crime fosse julgado pelo Tribunal do Júri aconteceu somente em 2015. Como 26 anos depois o assassinato não havia sido levado a julgamento, a Justiça recebeu o pedido de habeas corpus feito pela defesa pedindo a decretação da extinção
extinção da punibilidade, alegando prescrição, e assim o pedido foi acatado. Se Pedro Pascoal foi absolvido pela morte de Baiano, ele não escapou da condenação pelo crime que cometeu contra o menino Wilder. Em novembro de 2009, ele enfrentou o júri popular no Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco e foi condenado a 20 anos em regime fechado. Mas ele pôde recorrer da sentença em liberdade por ter cumprido 7 anos de prisão preventiva. Ele chegou a retornar à cadeia em 2014, mas foi solto pouco tempo depois. Em 2016, Pedro Pascoal sofreu um infarto enquanto dirigia e morreu. Ildebrando Pascoal entrou e saiu do sistema prisional algumas vezes. A princípio, o ex-deputado passou 17 anos preso, até que em outubro de 2016 progrediu para o regime semiaberto e em fevereiro de 2017 para o regime aberto. Só que ele não aprendeu muita coisa enquanto esteve preso. E foi só a sair da prisão que voltou aos seus velhos hábitos de ameaçar todo mundo que via na sua frente. E assim, em 2019, ele foi condenado a 1 ano e 2 meses por ter enviado cartas com ameaças, em 2011, para a desembargadora Eva Evangelista, do Tribunal de Justiça do Acre, e para a procuradora de Justiça Wanda Milani Nogueira, que também era sua ex-cunhada, nem poupou a família das suas ameaças. E assim ele acabou retornando para o regime fechado. Em junho de 2024, no auge de seus 72 anos, Ildebrando foi colocado em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. A juíza Luana Campos, da Vara de Execuções Penais de Rio Branco, levou sua dificuldade de locomoção e a idade avançada em consideração, e o ex-coronel pôde voltar para casa, de onde ele cumpre hoje a sua pena. E esse foi o caso dos crimes da motosserra do Acre. Um caso que me surpreende por diversos motivos. Primeiro, pela brutalidade e a quantidade de crimes, a quantidade de tortura, que nenhum garoto de 13 anos completamente inocente foi poupado. Segundo, me surpreende porque conseguiram realmente derrubar um esquadrão da morte com uma pessoa bastante poderosa e influente na liderança. E essa pessoa ficou presa por 17 anos, o que é outro fato que me surpreende. E outra coisa que me deixa surpresa é que mesmo com toda essa movimentação, essa investigação, abertura de CPI, prisão dos responsáveis e tudo mais, é mais um caso onde a família da vítima meio que ficou a ver navios. Quem mais sofreu consequências pelos crimes de Ildebrando acabou sendo Evanilda Firmino, a esposa de Baiano. Ela não teve o direito de velar marido e filho, 2 perdas grandes que ela sofreu em um período curto aí de 3 dias. A Evanilda precisou fugir para a Bahia com os outros filhos e precisou ralar dobrado para criar as crianças. Ela passou a trabalhar como faxineira doméstica para criar os filhos como mãe solo e perdeu qualquer esperança que ela tinha de viver aquele sonho de ter o seu próprio restaurante. Foi só em 2010 que a viúva conquistou o direito de receber as ossadas de Baiano e Wilder, que após o julgamento de Ildebrando foram enviadas para a cidade onde a família vive. Diante da impossibilidade de reconhecimento dos corpos, Baiano e Wilder haviam sido enterrados como indigentes no Acre, mas hoje estão sepultados com a devida identificação em um cemitério próximo à família Firmino. Infelizmente, apesar de serem vítimas do Estado, já que foram mortos por funcionários públicos, policiais militares e o deputado do Estado, a família de Baiano jamais recebeu qualquer apoio do Estado. Emanuela Firmino de Oliveira, filha de Baiano, se tornou assistente social e passou a clamar por uma indenização e pensão vitalícia à sua família, como forma de reparação do Estado. Emanuela afirmou: "Minha mãe nunca trabalhou, casou cedo, não estudou. Meu pai sempre esteve presente, era um bom pai, bom marido, e se ele não tivesse sido assassinado, não teríamos passado por isso tudo. O Estado tem que arcar, porque não nos deu segurança, se omitiu, e hoje não temos uma foto, uma recordação deles. O Estado tem a maior parcela de culpa, eles eram servidores públicos." Além de tudo, Emanuela diz que a mãe nunca se recuperou do trauma que passou. Ela perdeu um filho e o marido de forma cruel. Imagina perder um filho dessa forma. Não é fácil. Minha mãe está cansada e é uma pessoa muito infeliz. Em documento assinado por membros do GAECO, o Grupo de Atuação Especial
de Combate ao Crime Organizado, é pedido que a Procuradoria-Geral interceda junto ao Estado para que ampare a família Firmino, já que foi morto com a estrutura dada pelo Estado na época. No ofício de 2015, lê-se: os fatos retratam a barbárie e selvageria cometida por agentes do Estado, usando a estrutura do Estado para fazer justiça com as próprias mãos. Por omissão do Estado, essa brutalidade foi perpetrada e a mera condenação dos autores e partícipes destes crimes não é o suficiente para reparar os danos sofridos pelos familiares, que merecem e fazem jus a uma indenização para que possam tratar os traumas e sequelas deixados pela ação violenta e reparar, ao menos em parte, o sofrimento imposto a esta família. Apesar do pedido de indenização e de uma pensão terem sido feitos, não há notícias sobre uma decisão em relação a elas ou informações sobre pagamentos terem sido realizados à família Firmino, deixando-nos acreditar que essa é uma história que termina com a omissão do Estado. E chegamos ao fim de mais um caso aqui no Café com Crime, dessa vez os crimes da motosserra do Acre, casos bastante violentos liderados por uma pessoa pública, o deputado federal Ildebrando Pascoal. Bem, amanhã, quinta-feira, como sempre, eu postarei as fotos do caso lá no Instagram, no Blue Sky e no Twitter. Segue a gente nas redes sociais, somos o @Café com Crime. Estamos também no Facebook, se você quer ver as imagens do caso e outros conteúdos extras, a gente posta bastante coisa por lá nas redes sociais. Eu volto daqui a 15 dias, não na próxima quarta, mas na outra, com um caso novo pra vocês. E até lá, não sejam amigos de golpistas, pois de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi roteirizado, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato, pesquisa e roteiro por Ana Paula Almeida. As fontes de pesquisa utilizadas neste episódio foram Portal G1, Folha de São Paulo, Tribunal de Justiça do Acre, Portal Cidade Verde, Revista Veja, Portal UOL e o livro Crimes Sem Punição, de autoria de Danúbio Dias da Silva.